E aí, pessoal, tudo bem? Só para deixar claro, no final a gente vai ter um tempo de perguntas e respostas, então você pode deixar para depois, no meio você pode fazer perguntas também, mas no final eu separei para a gente ter esse tempo também para dar algumas sugestões e tudo mais, para a gente poder se aprofundar. Você também vai poder acompanhar todo o conteúdo na apostila. Eu segui a mesma estrutura, fugi um pouco em alguns momentos, para ser um pouco diferente e tudo mais, mas principalmente esse panorama inicial e as implicações finais, você vai poder acompanhar na apostila. E eu ia falar mais alguma coisa, mas é isso. De qualquer forma, quero agradecer a liderança aqui do Missões por ter me convidado. Para mim é muito especial poder colaborar com vocês nesses projetos, de ensino principalmente. Mas é isso, pode avançar para mim? Mas vai ponto a ponto, tudo bem? Então eu só queria me apresentar rapidamente. Eu não sou da ICF, ok? Eu sou da uma igreja aqui do Butantã mesmo, lá perto do Bonfilioli, Igreja Batista Filadélfia, uma igreja batista independente, né? Só que eu sou... essa apresentação aqui eu tive que criar para o meu trabalho, né? Eu sou redator, mas enfim, eu tenho usado ela desde então, né? Eu me apresento dessa forma: teólogo cristão, evangélico batista. Eu sirvo nos ministérios de pregação, ensino e jovens da minha igreja, né? Então, eu sou bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, pode ir. Eu sou pós-graduando em teologia e interpretação bíblica pela Pavapar. Já terminei os estudos, né? Só estou preso nas burocracias, pode ir. Também sou pós-graduando agora, estudando no momento, né? Pós-graduando em teologia sistemática pelo seminário Jonathan Edwards. Eu completei a tutoria em teologia avançada pelo Invisible College para os estudantes universitários. Eu acho que é uma grande plataforma para você se aprofundar. A tutoria avançada, ela é um projeto de teologia pública, né? Então é para dialogar com a sociedade, falar de diversos temas, tecnologia, política, ciência, arte, conhecimento, enfim, muito bom, pode gostar. E aí lá quando eu tive que escrever essa apresentação, eles falaram assim, termina com um toque pessoal, porque é bom, as pessoas gostam. Eu escrevi isso aqui. Então eu sou apaixonado por conhecimento e sabedoria e busco transformar o mundo, né, e a igreja através do correto entendimento bíblico. Por fim, eu sou o namorado da Natália agora, mas não, é o toque, né? É o toque, é o famoso. Mas hoje nós vamos começar. Nossa câmera vai atrapalhar o detalhe, ele é amarelo, mas tudo bem. O Samu me passou o modelo, tá, gente? Só que aí tinha imagem, tinha coisa lá, eu falei, mano do céu, eu vou atrasar demais. Aí eu fiz uma coisa parecida, mas enfim. Também não dá para ver as linhas amarelas, mas ok. Então hoje nós vamos falar sobre introdução à apologética. Detalhe, ok? Não é um curso de apologética, é só uma introdução. A verdade é que a gente vai se preparando para a apologética ao decorrer dos anos, ok? Em especial, e vocês vão reparar nisso, através de muita leitura, ok? É difícil fazer um curso de apologética, porque não é fácil capacitar. Você tem que realmente estudar, ler, meditar nas coisas para você poder depois usar esses argumentos. Então eu não posso fazer um seminário aqui e falar assim, olha, 5 argumentos para a existência de Deus. Embora alguém faça isso, né? 5 argumentos para a existência de Deus. Existem os 5 argumentos, mas você vai ouvir, você vai sair daqui e você não vai conseguir argumentar, porque você precisa ler, você precisa estudar, reler e tudo mais. O que eu estou tentando apresentar aqui, né? Justamente o comecinho. Você saber o panorama geral, o que a apologética significa para nós cristãos, e para você poder começar, né? Sair daqui e você, não, beleza, eu quero me preparar para esse tema aqui. Onde que eu vou buscar isso? Onde que eu vou buscar essas respostas? Pode passar. Então eu queria começar definindo exatamente isso, né? O que é apologética. E eu só vou fazer uma breve nota. Eu uso, ao invés de fazer apologética, eu falo fazer apologia, ok? É mais rápido. Ao invés de um apologético, alguma coisa assim, eu falo um apologeta. São sinônimos, mas só para ser mais rápido. Geralmente os cristãos usam de outra forma. Pode ir. Então, pode ir.
apologética, né, é uma área do conhecimento voltada à defesa argumentativa, isso é muito importante, né, a defesa argumentativa de alguma coisa. Assim, fazer apologia é defender a existência de algo ou o uso de alguma coisa, né? Quando falamos com ateus, por exemplo, estamos fazendo apologia da existência de Deus, por exemplo. Se nós falamos com adventistas, estamos fazendo outro tipo de apologia. Se estamos falando com feministas, estamos fazendo outro, não tipo, né? Mas a gente está fazendo apologia de outra coisa. A gente vai falar sobre o patriarcado e tudo mais, né? E é isso, pode seguir. Então, a verdade é que somos chamados, né? Somos chamados pela realidade a defender a fé cristã. Nós somos um povo santo no meio de um mundo ímpio, né? Decaído e tudo mais. E esse mundo nos desafia nas nossas crenças e nas nossas práticas. Por exemplo, tem um debate, né? É justo, é correto, inclusive diante da lei, nós fazermos evangelismo no meio dos povos indígenas? A realidade nos desafia. Nossa fé diz, eu preciso ir. O mundo vai falar, não. Você precisa respeitar, eles precisam ficar lá isolados para eles não perderem a cultura deles, blá blá blá. Olha só que debate, hein, gente? Isso aqui é, enfim, outro tema que eu não vou entrar. Vou soltar um monte de coisa aqui. Mas é uma prova de que a realidade vai nos desafiar na nossa questão. Inclusive, nas várias práticas, nos contextos que a gente tem falado aqui, vai vir diversos desafios completamente diferentes, mas vamos avançar. A fé e o povo de Deus sempre foram atacados pelo mundo das trevas, e é isso que a gente vai ver agora, né? Pode ir. Pode ir. Então, podemos ver ainda nas Escrituras a postura de homens de Deus defendendo a fé em Deus como podiam, né? Por que eu estou falando isso? Porque esse termo apologético ou apologia, ele surge depois que a igreja já é criada, ok? Lá nos primeiros séculos, a gente vai ver isso também. Só que mesmo sem esse nome, a prática de defender a fé correta, a sã doutrina, existe desde que Deus se revelou. Desde que Deus veio e falou assim, é nisso que você tem que crer, eu sou o verdadeiro Deus, vai existir resistência. Então, desde o começo, desde que Deus se revela, nós temos algum grau de apologia, né? Que quisessemos nós que Adão e Eva tivessem feito. Então, porque eles mal contestaram, né? Então, lembrem-se de que os profetas eram pessoas fiéis à aliança de Deus, no meio de um povo que adulterava essa aliança constantemente. Então, aqui eu estou usando profetas, principalmente os profetas, mas todos os homens e mulheres na Bíblia. Pode ir. Vamos ver alguns exemplos práticos. A gente não vai precisar ler tudo porque é muito grande. Por exemplo, o Salmo 115, está aí na apostila de vocês, né? Pelo menos a referência. Eu quero que vocês, vamos pegar o contexto, né? Ele está falando sobre Deus contra os deuses das outras nações. Deus, Yahvé, contra os outros deuses das outras nações. O que é que eles falam, né? Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? Por que perguntam isso? Eu tenho falado isso nas nossas aulas. Porque nosso Deus é um Deus invisível. Nosso Deus é um Deus invisível. Os deuses das outras nações não eram. E também, enfim, todo o conflito geopolítico da época era divindades. Era o Deus da minha nação contra o Deus das outras nações. O nosso Deus está nos céus, responde o salmista, né? E pode fazer tudo o que lhe agrada. Então o meu Deus, embora vocês não vejam, não é pequeno. Meu Deus pode fazer tudo. Ele está argumentando, gente. Os ídolos deles, de prata e ouro, então vejam, do que é feito o Deus deles? É de prata e ouro, que parece ter algum valor, né? São feitos por mãos humanas. Então, olha, o nosso Deus pode fazer tudo, o Deus de vocês é feito por mãos. É isso que o salmista está argumentando. E aí, perceba, né? Ele argumenta, ele está fazendo apologia, mesmo em poesia. Então, a gente não precisa ter só um discurso acadêmico para fazer apologia. Mas, enfim. Olha só, olha o contraste, olha a argumentação. Ele está provocando as outras nações. O seu ídolo tem boca, mas não pode falar.
Ah, você não está vendo meu Deus, mas o seu Deus tem boca, mas não pode falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem palpar. Pés, mas não podem andar, não emitem som algum com a garganta. Vocês estão percebendo que é uma poesia, mas ele está defendendo a fé em Deus. Ele está pegando aqueles que desafiam a fé e responde à altura. Assim, não, beleza, você não está vendo Deus? Eu vou te mostrar o que você está segurando o Deus que você fez com as suas mãos, mas o meu Deus pode fazer todas as coisas. Salmo 115. Pode ir. Mais um exemplo, né? Oséias, por exemplo. Ele está argumentando, não vou ler tudo, pode ir mais um. Oséias está argumentando, né? Está numa situação, como sempre, né? O povo adulterou, está fora, está longe da aliança, está longe de Deus e tudo mais. E o que ele fala? Olha, voltemos para o Senhor, né? Ele que nos despedaçou. No final, ele fala assim, né? Os meus juízes reluziram como relâmpago. E aí ele está falando o porquê é que Deus fez, porquê é que Deus está destruindo a nação de Israel. Ele fala, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Ele está dando uma explicação das razões do porquê que Deus está fazendo aquilo com a nação. E mais, ele está mostrando o real coração de Deus. Deus não é uma máquina que quer ser alimentada, né, com holocaustos. E Jesus trabalha muito nisso. Esse versículo aqui eu diria que é um dos mais importantes dos evangelhos. Mateus, por exemplo. Ele fala disso aqui várias vezes. Quero sacrifício e não holocausto. Eu quero coração quebrantado e não ofertas. Percebe que aqui ele está argumentando. Então, porque aconteceu uma tragédia nacional. Nós podemos entrar nessa posição também. Aconteceu uma tragédia nacional. Gente, por exemplo, Covid-19. A gente já pode falar disso, né? Covid-19. Vai vir algumas pessoas, eu achei essa postura errada, ok? Eu vi isso e falei na época. Veio a Covid porque por todos os anos o carnaval zombava de Jesus e tudo mais. E aí a pessoa vinha e dava uma resposta. Viu só? Agora não tem mais, né? Aí estava lá o Sambódromo, né? Vazio. Beleza, é uma resposta que você está dando para a sociedade. Mas você também vai ter que arranjar outras respostas, porque olha, eu lembro que eu respondi isso na época, né? Não, beleza, é verdade, eles zombavam de Deus e faziam isso, só que quem está perdendo nessa e onde está vazio também são as igrejas. Qual é o nosso problema agora? Então assim, por que eu estou falando isso, né? Porque existem coisas públicas, coisas que acontecem na nossa sociedade, que nós podemos nos levantar e somos provocados das respostas também. Eu não sei no contexto de vocês, mas alguém questionou o porquê se Deus é tão poderoso, bom e justo, por que teve uma pandemia que as pessoas estavam morrendo tanto, tão poderosas e tudo mais. Enfim, vamos seguir. Mais uma vez, né? Pode ir. Esse daqui é importante, né? Porque agora a gente está no contexto da igreja agora, gente. Olha o que Paulo fala em Gálatas, né? Admiro-me de vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que chamou pela graça de Cristo, para seguirem o que ele fala? Outro evangelho. Na realidade, não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão nos perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E o que é a carta de Gálatas? É uma defesa argumentativa dessa doutrina. Não foi isso que vocês... esse não é o evangelho que vocês receberam dos apóstolos. O que foi que aconteceu com vocês? Então veja, não é só agora uma questão de combate entre divindades, nem uma questão de tragédia popular, é uma questão de doutrina. Paulo vem e fala assim, vocês estão adulterando a doutrina. Alguém veio aqui e adulterou a doutrina. Por que é que vocês estão fazendo isso? Quem os enfeitiçou, né? Gálatas insensatos, é isso que ele pergunta. Mas vamos avançar. Mais um. Por exemplo, eu quero que isso aqui você pode parar aí lá em casa, né?
Perdi minha vida, não sei. Mas depois dá uma olhada em 1 Coríntios capítulo 15 inteiro, ok? 1 Coríntios capítulo 15 inteiro. Por quê? Você vai ver que lá Paulo está enfrentando uma disputa ferrenha, argumentativa, ok? Por que eu enfatizo argumentativo? Porque a igreja tende, por uma série de motivos, a rejeitar a razão, ok? Não, é pela fé e você tem que ignorar a razão, absolutamente não. Mas isso é um equívoco, né? A gente vê os autores bíblicos argumentando, usando a lógica de diversas vezes, né? E aqui é muito evidente disso. O que acontece aqui, em 1 Coríntios capítulo 15? Havia um grupo em Coríntios que estava falando assim, olha, não existe ressurreição. Pô, hoje a gente dá a mínima para a ressurreição, a gente não se importa, na verdade. A gente pensa que é um céu eterno e a gente não vai, né? Mas ressurreição existe, e o que vai acontecer no futuro é que nós vamos ressuscitar, ok? Não, a gente não vai passar a eternidade como fantasminhas no céu. Só que existia um grupo lá na igreja que estava falando só, a ressurreição não existe. E Paulo fala assim, a ressurreição não existe? Pois bem, se a ressurreição não existe, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então nós somos as pessoas mais dignas de misericórdia desse mundo. Ele fala isso. Então perceba, ele está argumentando ferrenhamente uma questão extremamente importante. Esses dias eu estava na minha igreja, eu preguei sobre 2 João, a carta absolutamente esquecida. E lá ele fala o seguinte: existem pessoas no meio de vocês que estão pregando que Cristo não veio em carne, né? Em carne, matéria, como se ele viesse só em espírito, né? Enfim, isso tem uma série de problemas, mas aí ele fala assim, olha, não destruam a nossa obra. Vocês não destruam a nossa obra. O que é que ele está falando? Vocês, igreja, não destruam a obra dos apóstolos. Então, quando nós perdemos esses pontos, quando a gente não defende a sã doutrina, sabe o que a gente está fazendo? Destruindo a obra dos apóstolos. Então, o que isso nos ensina, né? É que a apologia, ela não vai acontecer só no que nós chamamos de esfera pública. A apologia acontece dentro da igreja, ok? E isso vai exigir, no final eu vou falar sobre a nossa postura, a postura do cristão para a apologia, né? Mas isso vai exigir de nós amor, mansidão, humildade. E se aparecer alguém aqui na ICF que está pregando uma parada esquisita? Sabe qual vai ser a nossa postura? Fazer apologia. No púlpito ou entre as pessoas. Nem tudo é público, ok? Nem tudo é público. Se você precisar fazer apologia, sentar com o seu amigo, seu irmão, e falar, olha, isso aí é um pouco esquisito por conta disso, você vai estar fazendo apologia. Então, nós somos chamados a fazer apologia em prol dessa doutrina dentro da igreja também, ok? Então é uma coisa que assim, eu quero me eximir, eu não quero falar sobre política, sobre coisa pública, sobre nada. Beleza, mas você está na igreja. Se você é crente, você está na igreja, você vai poder fazer apologia em algum momento, ok? Pode passar. Então, esses apologetas bíblicos nos ensinam algo muito poderoso, né? Para quem quer defender a fé. É necessário conhecer bem a verdade. Então, assim, eu vou falar no final, quais são os primeiros passos? O que é que eu tenho que fazer? Mas esse aqui é o primeiro passo. Você tem que conhecer bem a sua fé. Deixa eu pegar o livro aqui. Eu trouxe alguns livros para dar de exemplo. Para dar de exemplo, né? Isso aqui, por exemplo, é uma teologia sistemática, né? O que é uma teologia sistemática? É a sistematização das doutrinas bíblicas. A gente está estudando isso, né, lá na escola. É a sistematização das doutrinas bíblicas. Aqui tem mais de 20 capítulos, 40 capítulos. Pegando os vários pontos da fé cristã e expondo. É para você sentar. Lembra que eu te falei? Eu comecei falando isso. Ou não falei? Eu não lembro. Apologética, falar sobre introdução apologética é só. Eu vou passar aqui 1h30 falando assim, você vai ter que sentar e ler alguma coisa. Ok? Se você quer sair daqui sabendo alguma coisa, você vai ter que sentar e ler alguma coisa. E ler uma teologia sistemática
Beleza, você não quer discutir o mundo, você não quer falar de cosmovisão, você não quer falar de ideologias, beleza, mas você vai ter que conhecer a sua fé. Vai ter que conhecer a sua fé, ponto final. E a gente perde quando a gente não conhece, ok? Não vou nem dar exemplo prático nenhum. Melhor eu me eximir. Mas, porque quando a gente se exime de conhecer a nossa fé, qualquer coisa entra dentro da igreja, ok? Lembra que Paulo falou assim, no final dos tempos vocês vão sentir coceira nos ouvidos. E vocês vão seguir mestres que falam como vocês querem. É uma tendência da igreja, ok? Por isso que a gente tem que conhecer bem a doutrina, ok? É claro, eu trouxe o exemplo de um livro. É a Bíblia no final das contas. Conhecer bem a Bíblia. Só que materiais assim de teologia nos ajudam demais. Pode avançar. Eu errei o título aqui, enfim. Mas seguindo sobre história da apologética, ok? Então, saindo um pouco do contexto bíblico, isso aqui, segundo século, ok? O apóstolo João morreu nos anos 90 do primeiro século, ok? Ano 90, por aí. O Justino Mártir está aqui, entre 100 e 160. Muito recente, muito recente. E eu estou falando disso porque vai ter uma série de autores, está aí na apostila. Tem uma série de autores do primeiro século, pastores, teólogos, que produziram, ok? Então, o Justino foi um dos primeiros apologistas cristãos conhecidos. Existiu uma série de teólogos e pastores dos primeiros séculos que eles são chamados de pais apostólicos. Pais apostólicos ou pais apologistas, são outro grupo. Ele escreveu obras como, veja só, apologia, primeiro século, segundo século, gente. Apologia e diálogo com Trifão, as quais defendia o cristianismo contra acusações de imoralidade e ateísmo. Porque era uma sociedade greco-romana. Para eles, o cristão estava sendo imoral. E num contexto de que tinha um panteão, panteístas, diversos deuses, você ter um grupo que acredita num Deus só, acredita no que é que nos chamavam? De ateus. De eterniteiros. Os cristãos eram chamados de ateus. E Justino. E se eles são ateus, se eles estão negando o panteão, num tempo em que ainda tudo que é geopolítico é conflito divino, então peraí, tem uma galera aqui que não está adorando o Deus da nossa nação e a gente vai perder batalhas por conta deles. Inclusive acusam, quando o Império Romano cai, acusam os cristãos. Assim, o motivo do Império Romano ter caído é culpa de vocês. E Agostinho vai responder isso depois, pode avançar. Tertuliano, ele também foi um polemista vigoroso, envolvendo-se em debates com hereges e críticos do cristianismo. Suas obras incluem contra Marcião e contra os valentianos. Veja a característica, o nome das obras. Contra. Por quê? Porque ele está do lado dessa doutrina e ele está respondendo hereges, respondendo ofensores. Então é contra eles. Natural hoje a gente fazer algo contra alguma coisa, ainda que a gente não chame assim, pode avançar. Irineu, de Lyon, sua obra Contra as Heresias, é um testemunho importante da ortodoxia cristã primitiva. Mais um. Então, Orígenes, muito importante, escreveu extensivamente sobre teologia e apologética. Suas obras Contra Celso, sobre os princípios, abordam questões teológicas e filosóficas. Agostinho, escreveu extensivamente em defesa da fé cristã, como pontos pagãos e cidade de Deus. Por que cidade de Deus? Porque nessa obra ele está respondendo sobre o problema de Império Romano está caindo. A culpa não é nossa. Pode ir. Atanásio, lembrado por sua defesa incansável da doutrina da Trindade e da divindade de Jesus Cristo. Pausa, ok? É graças à apologética dos primeiros séculos que nós desenvolvemos, encontramos e formulamos, a partir das Escrituras, as doutrinas mais importantes que nós temos. Por quê? Vou mostrar. Os judeus, lá no chamar Israel, no Deuteronômio 6, Deus é um. E eles falam isso todo dia. Deus é um.
Só que aí vem os cristãos e falam assim, Deus é um, mas Jesus também é Deus. Deus é um, mas Jesus também é Deus. Ok, vamos dar um passo para trás e eu preciso entender isso. Como que Deus é Deus, e Ele é único, e Jesus também é Deus? Os debates do primeiro século eram basicamente sobre a Trindade. Então lá na carta de 2 João, lembra que ele já estava falando sobre a divindade de Jesus. Então a primeira coisa que a gente tem que definir é: Jesus é Deus. Ele não é menos que Deus. Ele não é um subdeus. Não é um Deus de segunda categoria. Ele não é criado. Porque se ele é criado, ele é feito como todo o restante do mundo. Ele não é a mesma coisa que Deus é. Então, todos os debates dos primeiros séculos. Depois que fala assim, não, beleza, Jesus é Deus. Não teve tantos debates sobre o Espírito Santo, isso foi meio que unânime. Não foi unânime, né, mas foi mais fácil. Aí beleza, não, ok, Jesus é Deus. Mas e agora? A gente tem 3 deuses? A gente tem que reformular, são 3 deuses. E aí a gente chegou, na verdade, que é um Deus. Ele é um em essência, 3 em pessoa. Eu não vou explicar isso agora, mas é isso. Ele é um em essência, 3 em pessoa. É a melhor resposta. André, o nome Trindade não está na Bíblia. Né? O nome Trindade não está na Bíblia, mas a Trindade está lá. Ponto final. Então a gente encontra termos que não estão na Bíblia, mas graças à apologia. Então, assim, os desafios que a sociedade nos entrega nos ajudam no final do dia a desenvolver melhor a nossa fé. Ok? Então não é só dor de cabeça. Não é só dor de cabeça. A gente tem alegria também. Pode ir. Mas chegando mais assim, né? Mais perto. Além dos reformadores, ok? É claro que os reformadores também tiveram um papel importante, mas eu vou pular eles. Eu quero falar de um nome que ele é mais contemporâneo, né? Francis Schaeffer. Ele, enfim, atuou aí no século passado, né? Ele foi um teólogo, filósofo e pastor evangélico. Inclusive, eu estou com um livro dele, Morte da Razão. Aqui, né? Estou com... Ele foi um escritor assim, prolífico. Ele escreveu muito. Ele é muito relevante. Não é tão relevante aqui no Brasil, mas ele é extremamente relevante no cenário americano, né? Muito proeminente nos Estados Unidos. Schaeffer foi um dos principais responsáveis pela popularização do discurso pró-vida. Você sabia que até então falar contra o aborto era uma pauta católica? Só católico falava sobre isso. Se aqui, em 1912, chegasse alguém num evangélico popular, qualquer evangélico nos Estados Unidos, e perguntasse: você é contra o aborto? Sabe o que ele ia responder? Não. Você é a favor do aborto? Sou. O que você pensa sobre isso? Essas coisas que os católicos falam, né? Porque até então, para o evangélico, é uma questão de decisão da mulher e acabou. Só que aí veio o Schaeffer, acho que foi no livro Morte na Cidade, ou Que Fim Deu a Humanidade, alguma coisa assim, em que ele, então, começa a falar, abrir os olhos dos evangélicos para a gente estar matando bebês. É isso que estamos fazendo na sociedade. Então o Schaeffer foi extremamente importante. Se hoje a pauta pró-vida é dos evangélicos, é porque o Schaeffer fez isso. Pode avançar. Então, veja algumas outras coisas, né? Ele foi uma sociedade já secularizada, ok? Defensor da ideia de que existe uma verdade absoluta. Isso foi extremamente importante. E de um diálogo com a cultura. O evangélico norte-americano até então, eu vou soltar um texto que eu vou explicar brevemente sobre isso. A Natália compartilhou uma treta aí envolvendo psicologia, né? E eu resolvi escrever sobre isso. E aí lá eu falo sobre anti-intelectualismo, que é o cenário norte-americano, ok? Não vou explicar as raízes disso, mas o norte-americano, por uma série de motivos, o evangélico, né, desenvolveu essa parada anti-intelectualista e isolacionista. Por quê? O evangélico falou assim: não, a cultura me odeia, a cultura prega tudo que é contrário, a ciência também, a política também. O evangélico se fechou num gueto.
Só que veio Schaeffer pensando meio fora da caixa, né? Mas também porque ele tem uma influência europeia muito forte. Ele pregou um engajamento com a cultura. Polêmica aqui, né? Ele fazia apologética e falava sobre doutrinas citando música popular. Tipo assim, citando os Beatles. E isso, pro evangélico, era tipo assim, mano, você ouve Pink Floyd, cara? Como assim? Então, enfim, isso é uma coisa muito boba, né? Mas, para um cenário que estava completamente longe da cultura, e a gente estava falando de contextualização esses dias, né, aqui. Cara, se você é um alienígena querendo falar com as pessoas, não vai dar certo. Você não vai comunicar o evangelho, ponto final. Você está chegando na pessoa do mundo e fala assim, olha, vem estar na minha tribo que a gente não usa internet, a gente não toma banho, não faz nada. É isso que você está falando. Enfim, mais sobre a relação do cristão com a cultura em outro momento, né? E vencendo o isolacionismo evangélico norte-americano. Pode ir. Outro nome... ele também desafiou, não vai dar para voltar, tudo bem. A dualidade sagrado-secular. A gente não está pronto para essa conversa ainda, mas aí só vou pontuar isso. Vamos. Já tá. Já? Outro nome, né, extremamente popular, eu até trouxe um livro dele também, né? Esse daqui, Deus no Banco dos Céus, é um nome muito propício, né? É colocando Deus para responder as nossas perguntas. Então é um livro, Deus no Banco dos Réus. Então é um livro basicamente de apologética, ok? Ele tem um capítulo só sobre apologética, embora assim, né? Lewis se escrevendo do jeito de Lewis. Ele foi professor de literatura na Universidade de Oxford, então veja, acadêmico, ok? O Schaeffer também era. Foi um grande apologista cristão, graças à sua formação intelectual, foi capaz de discutir em alto nível sobre a plausibilidade da fé cristã, sobre o sofrimento, milagres e muitos outros temas. Me faltou isso na definição, ok? Mas na apostila está escrito. Muito da nossa apologética é para fazer exatamente isso daqui, ó, dar plausibilidade à fé cristã. Eu vou falar de alguns desafios mais para frente, né, que nós vivemos hoje. Mas o que nós estamos tentando fazer quando estudamos apologética olha, não é maluco, porque a gente vive nesse contexto, né? Não é maluco crer em Deus. Não é maluco eu acreditar que existe uma única verdade. Que sim, todas as religiões do mundo estão erradas e a minha está certa. Eu não sou maluco para acreditar nisso. Você facilmente encontra algum apologista no YouTube falando exatamente sobre isso. Não é maluco eu falar sobre aborto. Então é uma parada de dar plausibilidade à fé cristã. Porque nós vivemos em um mundo que eu falo assim, isso não é aceitável. Ou é um conto de fadas, ou você está sendo intolerante de alguma forma. Então a gente tem que argumentar para dar plausibilidade. Num contexto mais amplo, o que você está fazendo quando você dá plausibilidade à fé cristã? Você ajuda o evangelismo. Porque se você está num contexto em que a fé cristã é simplesmente absurda, é simplesmente inconcebível, a pessoa não vai pensar na possibilidade de se converter. Vai criar barreiras no coração dela muito maiores. E é claro que, assim, gente, independente, quem faz crer é Deus e o Espírito Santo, não há barreira que supere isso. O que nós estamos tentando fazer na apologia é facilitar as coisas. Facilitar as coisas. Tem erros envolvidos nisso daí, mas eu vou falar depois. Por exemplo, em Cristianismo Puro e Simples, livro de apologética. Quem não é devocional, não é doutrinário, é um livro de apologética. Lewis estabelece firmes bases lógicas para a crença em Deus. Inclusive, polêmica aqui. Eu não li o livro inteiro, só li o primeiro capítulo. No primeiro capítulo, o que é que ele fala? Ele fala assim, olha, existe um senso do moral no coração do homem. Que é, e aí ele está argumentando, o homem desde sempre acredita que existe o certo e o errado. Ele parte dessa definição para chegar em Deus, ok? Então você percebe que ele está trabalhando, é plausível. Então se você, é uma das dicas aqui, né? Se você quiser se aprofundar, o cristianismo por isso está aí. André, é o meu devocional. Não é. O cristianismo por isso não é assim para devocional. Você lê e você se prepara, porque em algum momento você vai usar isso. Portanto, algo que precisamos deixar muito bem claro hoje, né? Sem conhecer bem a verdade,
não poderemos fazer uma boa apologia da fé cristã. Ok? Conhecer bem a verdade. É claro que aqui não acho que não faz sentido para um apologeta ser arrogante. Ok? Mas você vai precisar se capacitar bem. Não é de qualquer jeito que você vai fazer. Eu vou falar de níveis daqui a pouco, mas enfim, vamos nessa. Pode ir. Porque podemos cair em erros simples e grotescos, né? Mais atrapalhando e distanciando dos nossos objetivos. Vou dar esse exemplo aqui da psicologia que a Natália me compartilhou, né? É uma mulher no púlpito cometendo um erro grosseiríssimo da relação da fé cristã com a psicologia. Sabe o que isso faz? Atrapalha. Ponto final. Atrapalha. Às vezes, da fé cristã com a política. Os últimos anos aí. Sabe o que isso faz? Atrapalha. Atrapalha. Quando vem o evangelho e fala assim, não, a gente tem que seguir esse pacote ideológico aqui. Enfim, minha relação com a política é outra história, né? Já falei um pouquinho disso em outros momentos. Sabe o que a gente está fazendo? Atrapalhando a fé cristã. É isso que a gente está fazendo. Não tem barreiras o suficiente na sociedade? Deixa eu levantar mais. Ok? Quando a gente faz esse tipo de erro simples e grotesco, a gente está criando mais barreiras. Então, para sair do nível sociedade e ir para o nível mais. Então, quando o seu amigo está perguntando, mas por que é que você... Não, é sério que você não faz sexo antes do casamento? Aí você vai responder uma parada, sei lá, a sua resposta é tipicamente moralista. E aí você perde de vista a graça. Você está colocando um tijolo aí, essa barreira, entendeu? Então, a gente tem que conhecer bem o Evangelho. Porque se o Evangelho não guia a nossa noção da realidade, quando a gente vai dar respostas simples a problemas simples, a gente também vai estar criando barreiras. Ok? Então, você tem que conhecer bem a sua fé. Vem a pessoa e te pergunta, você dá dízimo na sua igreja? Vocês da ICF sabem o que a ICF acredita sobre dízimo? Eu não falo sobre dízimo aqui, porque, enfim, eu acho que eu acredito em outra coisa sobre dízimo, né? A minha igreja, enfim. O que é que você vai responder? Não, dízimo é tipo uma assinatura de um clube. Será que é? Essa é a resposta adequada? Não, a gente faz porque em Levítico fala que a gente tem que apoiar o sacerdote no templo. Aí você vai barrar uma série de coisas. A igreja é um templo, o prédio. O pastor é o sacerdote. E o sacerdócio universal que o Pedro fala. Não estou argumentando contra o dízimo, ok? Existe uma resposta muito plausível, só que não é essa. Enfim, estou provocando vocês, ok? Provocando eu quero sair daqui incomodado, eu preciso sentar e estudar. Eu preciso ir atrás dos pastores e perguntar. Ou ir lá enfim, vocês devem ter um material, né? Uma mochila, eu não conheço. Mas vamos nessa, parar de provocar. A questão aqui, né? Somos todos apologetas. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre níveis e o papel de cada um de nós, né? Pode avançar. Olha o que Pedro fala, né? Isso aqui sempre provoca um pouco a gente. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Existe Pedro fala isso. Olha, você precisa estar pronto, você precisa conhecer o mínimo, para que se alguém chegar em você e perguntar no que é que você crê, que você possa responder. É claro, gente, isso aqui não é, o Pedro não está falando só todo mundo aqui tem que fazer seminário, todo mundo aqui tem que virar pastor, de forma alguma. É uma questão de você ter que conhecer o mínimo, né? Mas eu acho interessante ele dar essa questão de, olha, você tem que conseguir responder. Pode ir. Então, se você quer se dedicar à apologética, precisa se desenvolver na sua vida intelectual. Quando eu falo vida intelectual, eu não estou querendo colocar lá em cima, ok? Tem alguns autores, eu estou lendo um inclusive, que fala isso. Todo mundo tem uma vida intelectual. Todos têm uma vida intelectual. Cada um à sua medida. Então, tem gente que não teve uma educação muito formal na vida. Se a pessoa tem vida intelectual, tem. Em certa medida. A questão aqui é você avaliar a si mesmo. Qual é a porção que Deus me deu? Ou seja, quais são as minhas capacidades? Eu estou na faculdade? Estou num curso técnico?
eu tenho facilidade em ler, eu sei ler, então vê o que eu estou achando, né? Eu posso entrar no mestrado, aí a capacidade já é diferente. Então, você tem uma certa capacidade, eu quero que você age de acordo com a sua capacidade. A questão aqui é que todo mundo tem uma vida intelectual. E vida intelectual envolve simplesmente, ainda que em níveis diferentes, leitura, escrita e comunicação. Ponto. O que é vida intelectual que eu estou falando aqui? Você vai sentar e você vai ler um livro sobre o tema que te interessa. É cristianismo puro e simples? É Deus no banco dos réus? É a teologia sistemática? Você não precisa ler de cabo a rabo, só você lê a seção que te interessa. Então é isso. É meio chato, soa excludente, mas não é. Mas é que a apologética é isso, entendeu? Você vai se preparar. O que é introdução apologética? Eu estou te convidando a você se preparar nos desafios que você vive, ok? Já vou falar um pouco mais sobre o contexto. Vamos lá. Você não conhece. Exato. Você tem que conhecer para você poder defender. Seja a sua fé de uma forma geral, seja em algum ponto, na minha faculdade o feminismo é uma parada, então estudo feminismo. E responde. Existem cristãos, eu vou falar disso agora, existem cristãos que estão produzindo sobre isso. Você não está inventando a roda, ok? Existem pessoas que estão respondendo essas questões. Onde que nós vamos entrar? E aí aqui que eu quero falar sobre 3 níveis de apologética. Existe um alto nível de apologética. Você perguntar, qual é a formação de quem está fazendo apologia na academia? É filosofia. É isso aqui, ó, PhD em filosofia. Isso é para todo mundo? Graças a Deus não. É para 2 ou 3. É para 2 ou 3. Então essa galera que tem essa vocação, Deus levanta eles e leva para o PhD em filosofia, que são os eruditos, eles vão produzir. Ok? De repente ninguém quer isso. Mas essas pessoas são. E por que eu digo isso? Porque é neles que eles vão ser a nossa fonte. São fonte de estudos. Então veja, eu estou indo me capacitar como um alienado? Não. Só vou falar isso. Você vai se capacitar nas fontes corretas. Então, por exemplo, o William Lane Craig, estou com o livro dele aqui, é o seu. Aqui, ó. Ele tem vários livros, mas esse aqui é um deles, né? Apologética para as questões difíceis da vida. Ele fala sobre diversos temas. Ele vai falar de aborto, ele vai falar de frustração, de oração, homossexualidade. Então, assim, ó, você vai pegar, você vai ver o sumário. Ele fala do que eu estou em dúvida? Não. Então, eu vou procurar outro. Sim. Então, eu vou pegar esse aqui e vou ler. Vou ler uma vez, eu vou ler 2 vezes. Aí eu vou ler fazendo anotação. Eu estou conseguindo dar essa resposta, porque no meu trabalho vão me perguntar. Porque na minha família tem alguém que morreu. Ele vai falar aqui, né, sobre sofrimento e o mal. Embora, enfim, existem abordagens, né? Ele tem outros livros, né? O Em Guarda dele é o mais complicado. O Lewis tem uma série. O James Sire, né? Ele tem publicado recentemente no Brasil. Apologética Além da Razão, se não me engano. O Alistair McGrath também tem um sobre apologética. O Timothy Keller, né? O Timothy Keller gosta que ele tem uma abordagem mais pastoral para responder as questões. Então ele vai falar sobre o mal, mas ele também não vai falar o mal seco que nem o Craig, né? O Craig vai ser um pouco matemático. Ele vai falar, olha, você não vai sentar com alguém que acabou de perder o filho e falar assim, não, é por conta disso. Agora o Keller vai falar assim, olha, existe uma questão de sofrimento que vai além da razão. E qual é a resposta de Deus para o sofrimento? Mas ele vai falar de uma forma mais pastoral. Então, ele é uma ótima. Norman Geisler, eu esqueci. Existe uma Bíblia chamada Bíblia Perguntas e Respostas. Que aí ele vai falar uma série de coisas sobre desafios bíblicos, né? Então, esse texto parece que está contradizendo esse. Então, você tem alguém na sua família que fala assim, não, a Bíblia está completamente errada. Está cheia de contradições. Você vai poder pegar essa Bíblia e ver, não, esse texto aqui não contradiz esse. Paulo fala que as mulheres não podem falar na igreja. Então, vejam, ele está falando de uma dificuldade textual. Isso é uma Bíblia de estudo. Essas respostas estão em outros lugares também. Enfim, eu vou falar mais do Guilherme de Carvalho depois, mas ele é
O meu guru intelectual. Eu falei pra você, eu falei, velho, se eu tenho um guru na minha vida, é o Guilherme. Mas é porque ele é brasileiro, ok? Então isso tem uma diferença enorme. Todos aqui são americanos, o Guilherme é brasileiro. Existem, enfim, outros apologetas brasileiros, mas eu gosto do Guilherme. Agora, existe um nível médio aqui, ok? Esse aqui, nós está aqui, nós dificilmente está aqui. Agora, nós está aqui, nós provavelmente está aqui. Então, nível médio, o que são? São pregadores e pensadores públicos. Então, você tem um perfil no Instagram, ok? Aqueles perfis que a gente estava conversando, né? Sobre psicologia, questão da psicologia. Inclusive, gente, um detalhe. O Instagram é a plataforma que mais privilegia a mulher para falar sobre apologética. Existe mais mulher fazendo apologia no Instagram do que homem. Sabe por quê? Porque mulher tem um senso estético natural elevado do que os homens, entendeu? E as mulheres conseguem se comunicar muito melhor nas redes sociais. E elas fazem isso muito bem. Tem várias meninas bem influentes. Por exemplo, Delicador. ela fala de psicologia também, né? Não, ela fala mais da teologia mesmo, Ah, é? teologia Então, pública. perfeito. Então vê assim, ó, nós estamos em um contexto privilegiado da história, ok? Da história. Mas veja, gente, pregador também é um pensador público, ok? Você que prega no Hojes, você prega no Hojes, né? De vez em quando? Não, nunca. Enfim, vai pregar. Eu acredito. Quantos jovens adolescentes tem lá? Na igreja de vocês? 150, 200. É gravado e as pessoas veem. Você acha que você não é um pensador público? Você é assim. Você é assim. Ok? Então aí existe um nível de preparo. Agora, por exemplo, Pedro Dutti, eternamente, outro crente, o Nicodemos, o Igor Miguel. Procura Igor Miguel, Trindade. Você quer saber sobre Trindade? É uma pregação dele fenomenal, é a melhor coisa que eu vi. Então, pessoas, geralmente, ok, com formação acadêmica, estou falando dos pensadores, que agem como divulgadores científicos. Então, essas pessoas no Instagram geralmente têm alguma formação. Pô, tem um seminário, fez teologia, fez psicologia, fez letras, fez alguma coisa, está produzindo, ok? E eles agem como divulgadores científicos. Então, assim, ó, o Nicodemos, ele está nesse patamar? Não. Mas ele é o melhor divulgador de boa teologia no Brasil. Ponto final. Ele é o melhor. O Pedro Dutti, eu acho que ele está nessa categoria aqui, para ser justo. Mas ele tem a escola dele e ele age como assim, não o maior em extensão, mas o maior em profundidade. Eu não tenho sombra de dúvida disso. Você sabe. O maior em profundidade no Brasil. Ajudando a distribuir argumentos e espalhando a verdade. Então, o que é que esses caras fazem? Essas pessoas, as meninas, eu não estou sendo justo com as meninas do Instagram aqui, mas enfim, existe o perfil Agostinhas, enfim. Eles estão ajudando a distribuir argumentos. Estão ajudando, pode passar. Estão ajudando porque eu estou falando de nível baixo. Não é baixo nível, é nível baixo. Estão ajudando esse nível baixo, ou seja, é a igreja mais popular a se capacitar. Olha, eu li neles para você entender. Entendeu? Eu li neles para você entender. Então, você tem que ter um público bem universitário. Eu li neles para você entender. Então, você ensina, você discipula, você prega na igreja. Aqui, ó, pregadores e pensadores públicos. Eu li neles para você entender. O adolescente está aqui. O adolescente está aqui. A pessoa lá da igreja está ouvindo a pregação está aqui. Então é qualquer pessoa da igreja, né? Pessoas que não se colocam como fontes, isso aqui é a coisa mais importante. Não é a mais importante, mas é uma característica. Essa câmera que me atrapalha, enfim. Quem faz, mas os políticos falam na ponta, né? O recurso vai chegar na ponta. Quem faz apologia na roda de conversa entre parentes. É quando a apologia chega na vida real. Você também vai fazer isso. É óbvio, você também vai fazer isso. Mas se você tem lembra do que eu falei sobre vida intelectual, ok? Se Deus te deu uma medida em que é o suficiente para você repartir, essa é a questão. Suficiente para você repartir, você vai ajudar.
E essas pessoas vão responder na escola. Então, por exemplo, não que eu fosse um leitor muito bom, né, quando eu estava no ensino médio, mas eu lembro que no ensino médio eu tinha lá os meus amigos de quando eu me converti e professores que detestavam a fé cristã. E eu tinha que responder para os meus amigos. Qual era o meu nível, minha vida intelectual? Baixíssima. Né? Minha porção era pequena, que Deus me deu até então. Mas eu estava fazendo apologia aos meus amigos que ridicularizavam a fé cristã e para o meu professor que no meio da sala de aula me perguntou: se Deus é tão bom, se Deus é amor, por que ele fez o inferno? No meio da sala de aula, as pessoas ouvindo. Era para constranger. Entendeu? Graças a... Não, isso é... André, o Espírito Santo está agindo na sua vida. Foi a minha resposta para ele. É que Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Veja. Nem sei de onde eu tirei isso, mas é a resposta certa. Então, apologia na ponta, na vida. Estamos bem de horário, não é? Estamos, né? Sim. Falta quanto, você sabe? Vamos ver isso aqui. Vamos nessa. Não, porque aí faz uma pausa agora. A gente pode fazer uma pausa agora. E aí, se tiver perguntas, né, a gente concilia com... A gente vai ter perguntas no final, é melhor agora que Deixa eu ver. Falta 10 slides. Então é o tempo. É o tempo. Vamos fazer uma pausa? Sim, a gente faz uma pausa para comer, vocês que são novos. Então, nos objetivos da apologética, né? Perceba então, né, que o objetivo da apologética, eu separei em algumas afirmações, está na apostila. Isso aqui é um parágrafo da apostila. Quais são? 1. Quebrar barreiras para anunciar o evangelho. Então, nosso objetivo não é construir barreiras, é roubá-las. Não é isso que vai fazer com que a pessoa se converta, mas a gente vai ajudar na aceitação do evangelho. 2. Dar plausibilidade para crer no evangelho. 3. Derrubar mitos que ameaçam a fé da igreja. Tem uma listinha aí que eu coloquei, vários mitos. Eu trouxe outra lista aqui, mas vários mitos que falam que, são as barreiras. Que a Bíblia não foi adulterada, né? Enfim, eu até esqueci o que eu botei aí, mas tem uma lista de alguns mitos que atrapalham o avanço. E 4, e esse aqui é o objetivo final, não tem outro. Okay? Se não terminar no 4, vamos falar isso aqui é um passo a passo. Se não terminar no 4, está errado, que é anunciar o evangelho. Porque se a gente não termina em anunciar o evangelho, sabe o que a gente está? Onde a gente está? Está só no debate pelo debate. Debate pelo debate. Não estou aqui debatendo com o cara. Ele tem a possibilidade de se converter? Não. Ele tem... Não. Você está tentando? Não, só estou respondendo. É para você botar no carregador. Não, eu só estou respondendo, sabe? Não, ou pior, né? Eu vou estar brigando com o cara, você está brigando com a pessoa. Então, o objetivo da apologética cristã é esse. Ou melhor, né? Se não for simplesmente anunciar o evangelho, é defender essa doutrina. Lembra que eu falei no começo, a apologética não é só uma esfera pública. A apologética é no chão da igreja. Avança para mim? Então, eu achei esse texto. Eu esqueci de colocar em algum lugar, mas você pode procurar no Google. Tu, porém, era uma publicação, era um site, né, da Vida Cristã. Vida Nova. Que traduzia diversos artigos bem apologéticos para cá, né? Eles estão no Medium agora, mesma plataforma que eu publico, né, os textos. E lá eu achei vários sobre apologética. Vou tentar mandar para vocês de alguma forma. E aí lá eu achei esse texto, né? O texto é o pastor teólogo como apologista no púlpito, né? Existe essa noção de pastor teólogo, eu gostaria de falar disso, não vai ser isso. Como apologista no púlpito, né? Ele disse que há 6 crenças barreiras. Eu falei de mitos aqui, mas eu trouxe essa definição do Jason Moody. Ele fez, acho que mestrado no Reformed Theological Seminary, né? Nas 6 crenças barreiras que se tornam um empecilho para o avanço do Evangelho. Vamos ver cada uma delas, tá? A gente vai ter que passar isso.
Primeira crença barreira. É impossível uma única religião verdadeira que considere falsas todas as outras visões. Gente, isso não é a visão da sociedade. Se você ligar hoje na Globo, num daqueles programas de obviedades, né? Bem-estar, Fátima Bernardes, Conversa com Bial, aquele lá do Porchat, só sei porque minha mãe é vidrada, né? Você já viu, né? Minha mãe nesse negócio. Aí o Porchat vai trazer alguém para falar sobre religião. Não, a gente tem aqui esse pastor liberal e esse cara aqui da macumba. E eles vão falar assim, não, porque religião é tudo sobre amor. E aí quando acontece alguma coisa da religião, vai vir alguém da Globo, do jornalismo, e vai falar assim, como não crê em nada, né? Mas vai falar que religião é sobre amor. Como é que vocês não entenderam? Enfim, reclamando, né? Mas você percebe que eles vão colocar todas as religiões como a mesma coisa. E para eles é intolerante, esse que é o problema. É intolerante você falar, só tem uma religião verdadeira. E não é que é a minha, é essa. Eu que me atrelo a ela, né? Para eles é inconcebível. Então são crenças barreiras da sociedade. Próximo. O mal e o sofrimento tornam impossível o Deus poderoso da Bíblia. No livro do Pray, ele vai falar sobre isso. E ele vai falar assim, olha... Aliás, no livro também, do Jonas Madureira, né? Hã? Isso. Do Jonas Madureira também trabalhei isso no livro dele, o Inteligência Humilhada. Ele vai falar, não, olha, peraí. Aparentemente as coisas não encaixam. Como é que, existe o mal no mundo? Isso aí a gente pode ter certeza. O mal existe no mundo. Como que, uma vez que o mal existe, ou Deus não é todo poderoso e ele não consegue vencer o mal, ou ele não é onisciente, ou ele não sabe de todas as coisas. E ele não sabia que o mal ia acontecer, e não pôde impedi-lo. Ou Deus não é bom de verdade. As pessoas colocam isso. Deus tem um quê de maldade, cinismo, para deixar com que o mundo seja dessa forma. Isso aqui é mais filosófico, eu sei. Mas o mal e o sofrimento tornam impossível o Deus da Bíblia. É uma crença da sociedade. O mundo é tão mal. O Holocausto acabou com a gente, tá? Só para falar isso. O Holocausto acabou. Foi um chute no saco da fé cristã. Né? E da sociedade também, né? Eu ia falar alguma coisa sobre isso. Esqueci. Vamos começar. 3. Crenças populares. O meu direito de escolha é sagrado. Não é? Sexualidade é sobre isso. O meu direito de escolha é sagrado e não pode ser transgredido por nenhuma religião ou ideologia que exija que eu me submeta a alguma autoridade. Então não é só sobre escolha de identidade, mas é escolhas morais quaisquer. Ter um sistema de crença que fala assim, você não pode cometer, seja lá um crime, ou violência, ou mentira, ou beber, né, ficar embriagado, é inconcebível. Por quê? Porque se tem uma coisa sagrada nesse mundo secular, é isso. É o direito de escolha. Eu sou dono do meu corpo. Eu faço o que eu quiser. Então, são crenças barreiras. Isso impede o avanço do Evangelho. É porque o Evangelho quer controlar todo mundo? Não. Porque no Evangelho existe eu me submeto a Deus. E a vontade de Deus fala sobre a minha vida. Entendeu? É só por causa disso. Não é uma questão de controle. Não é uma questão de, não, mas você tem que se submeter à igreja. Né? Aí a teologia sistemática, vamos ajudar. Não é isso. O Evangelho é Deus. Pode avançar. A gente falou disso na introdução, né? Na psicologia. Histórico da igreja deplorável. Ponto final. Histórico da igreja deplorável. Por que eu vivia tanto isso na escola? Por que ser religioso, por que ser cristão é ridículo, mesmo para alguém no ensino médio? Porque a história
A história está contra a gente. Pô, é verdade, a história não está nos livros de história. Quantidade de bens humanitários que a igreja fez, quantidade de vidas que a igreja salvou nesses últimos 2000 anos. O que está no livro de história? As cruzadas, né? As cruzadas, as guerras religiosas depois da reforma, o puritanismo e o seu lado negro, né? A intolerância religiosa, isso está nos livros de história e está contra a gente, entendeu? Para ele, mesmo para alguém do ensino fundamental médio, ser cristão mano. Então você faz, a televisão mostra isso, não precisa ir tão longe, né? As igrejas neopentecostais com seus escândalos financeiros tamanhos. Não, mas não é aquelas igrejas da televisão que você vai, né? Enfim, já tive que responder isso. Pode ir. A ira ou indignação de Deus é intragável, talvez até criminosa. O que é isso? Isso é inferno. Onde que a ira de Deus mais se manifesta, que é a teologia, é inferno. Inferno. A ira de Deus será aplacada quando a justiça for feita. E você falar assim, olha, não. Sim, eu creio em Deus que vai colocar pessoas no inferno. Inferno que não é metafórico, que não é passageiro. Inferno real, um lugar de sofrimento. Parece injusto. Mas é claro, para nós, a gente vai se compadecer. Nós crentes que cremos no inferno, a gente vai se compadecer. A gente não quer que ninguém vá para o inferno. Se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade de virar para Deus e falar assim, não, tira uma coisa, é isso, ia tirar isso, né? Mas possível. E para a sociedade, essa emoção é até criminosa. Parece que você quer que as pessoas sofram eternamente por crer nisso. Crença popular, uma barreira que a gente tem que avançar. E a última, a Bíblia não merece confiança e é socialmente retrógrada. Por que não merece confiança? Porque, não, é impossível, em mais de 2000 anos, contando o Antigo Testamento, ela não ter sido adulterada. As pessoas mexeram na Bíblia para dominar, para controlar. A gente que lê a Bíblia sabe que não, né? Mas e as pessoas que nunca tocaram em uma, para eles isso é óbvio. É o livro que eles trocaram as coisas lá para criar governos tirânicos na cabeça das pessoas, né? Socialmente retrógrada porque é óbvio. A gente vive num tempo de progressismo, né? Não só a sociedade avança tecnológica, economicamente, mas moralmente deixa as coisas para trás e, enfim, está socialmente retrógrada, né? Pode ir. Então, você, como um pequeno apologista, por que eu estou falando pequeno apologista? Porque estou assumindo que todo mundo aqui é de, pelo menos, um nível baixo, que eu falei, né? Não baixo nível, nível baixo, ou nível médio. Como um pequeno apologista, você não precisa se preparar para tudo, né? Você não precisa se perder nos estudos e, vou ter que agora fazer filosofia, para depois fazer o mestrado em filosofia, para fazer o doutorado em filosofia, para poder dar alguma resposta. Você não precisa se preparar para tudo, mas eu quero que você olhe para o seu contexto e encontre aquilo que mais desafia o seu entorno. E você pode dar algumas respostas. A gente estava falando aqui atrás, né? A Ana com a psicologia. Você falar que é crente lá é um absurdo. O professor pode falar que é macumbeiro. Você falar que é cristão. A galera do futebol. Para a galera do futebol, você falar de dízimo, você falar de vir para a igreja, é inconcebível. Com as suas tias, falar sobre submissão ao marido é uma parada que... Então veja, aí é doutrina. Você vai ter que conhecer, você vai olhar para o seu contexto, você vai ver quais são os desafios. As pessoas falam, e se não falam, você pode perguntar. Aí você não, beleza, posso estudar e te dar uma resposta? Você tem esse compromisso, entendeu? Eu vou lá, vou estudar, eu vou ter essa resposta. Então, por exemplo, né, algumas áreas, geralmente, eu acho que a melhor resposta para a psicologia é estudar cosmovisão. Mais do que, enfim, cosmovisão é um termo técnico e filosófico que foi deturpado na igreja, ok? As pessoas não sabem usar cosmovisão, confundem cosmovisão com doutrina. Não vou me aprofundar nisso, mas essa é a verdade.
As pessoas estão falando de cosmovisão querendo dizer doutrina, mas doutrina é feio. Não dá mais para falar de doutrina, né? Mas existe a área de cosmovisão que é tipicamente filosófica, que vai falar dos pressupostos da nossa mente, para entender. Não é só óculos, é o jeito que a gente enxerga. É uma questão de pressupostos, é uma questão de coração. Eu acho que, para a psicologia, falar sobre estudar a cosmovisão é o melhor caminho. Se você é da área das humanidades, falar sobre a veracidade da Bíblia, por exemplo. Tem um documento que eu posso mandar para vocês, chamado Declaração de Chicago sobre a Inerrância Bíblica, né? É um texto lindo, tipicamente apologético, em que ele vai defender o porquê que a Bíblia tem que ser inerrante, logicamente, e óbvio, com evidências também. Mas o porquê que é tão central, ok? Estudar a história da igreja. O pessoal de exatas ou biológicos, tipicamente vai ter que estudar a origem do mundo. Existe um livro, vou falar sobre a BC, falei isso umas 500 vezes, mas que vou ter que encontrar a coleção, eu acho que na verdade é publicado pela editora Ultimato, que é um diálogo de fé cristã com ciências, e lá eles têm um livro de 4 visões sobre a origem do mundo, para cristãos, entendeu? E, enfim, existe um caminho das pedras, se esse for o seu desafio, eu te ajudo, enfim, a gente vai encontrar. Mas existe, entendeu? Essa questão, a igreja não conhece, mas existe, está sendo publicado, está chegando no Brasil. Mas, claro, requer das suas áreas, eu estou com faculdade e tudo mais, mas de qualquer forma você vai olhar para o seu contexto. Tem discussões gerais, nesse livro aqui do Craig, ele fala de diversos. Tem hoje, né, que é Black Friday ainda, na Vida Cristã, 40% de desconto, acho que é manual de apologética. Deve falar de vários temas, mas vamos avançar. Mais um. Então, sobre os objetivos da apologética, né? Então, para nos firmarmos no propósito da apologética, só para lembrar, ela deve ser um facilitador da pregação do Evangelho, mas não substituir. A apologia não pode substituir a pregação do Evangelho. Você faz apologia no seu dia a dia, espera publicar outra coisa. Se for um apologeta no Congresso Nacional falar uma parada, ele não vai precisar terminar pregando o Evangelho. Mas você, que conhece, está lá diante da pessoa, você pode terminar. E aí, você falar do Evangelho lá vai ser tão difícil quanto você falar do Evangelho em qualquer outra situação. É difícil falar do Evangelho, mas você vai ter que terminar e evangelizar. Pode seguir. Então, estou fazendo conclusões dessa parte, ok? Ninguém convence os outros a se converter. Deus muda os corações por diversos meios. Ponto final. Eu vejo muitos apologetas, então tem um apologeta americano, né? Que vai para a rua, para os centros universitários e aquele papel vai cair. E aí ele está lá respondendo as perguntas e tudo mais, e aí tem esse corte. E a menina fala assim, eu não vejo nenhum motivo para crer na fé em Deus. Aí ele vem e traça um raciocínio lógico perfeito, trazendo plausibilidade para a fé em Deus, falando de probabilidade, tudo mais, mas você não convence alguém a se converter. E ainda que todo desenho lógico seja perfeito, não é isso que vai... A pessoa não, realmente, faz todo sentido do mundo. O coração foi transformado, nasceu de novo, então... Não tem como. Às vezes a gente prega o Evangelho e a pessoa não faz, não nasce de novo, né? Então, o que a gente faz nesse caso? Continua pregando o Evangelho. E vencer as barreiras do Evangelho não mas deve terminar nessa afirmação: Cristo morreu pelos nossos pecados, arrependa-se e creia. Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, arrependa-se e creia. Por fim, eu quero falar sobre os perigos e erros da apologética, ok? Pode ir. Assim como obras não salvam, vou trazer 2 afirmações e eu vou trabalhar elas. Então, essa e depois a outra. Assim como obras não salvam, não devemos convencer os outros de costumes para que todos vivam como evangélicos sem uma fé evangélica. Sabe o que isso é? Legalismo, moralismo, ponto final.
Evangelho não. Ah, André, eu posso fazer apologética dos costumes? Pode. Você pode ir no mundo e falar que a mulher tem que se submeter ao marido, que o marido é a cabeça do lar. Você pode ir no mundo e falar sobre a nossa ética sexual. Você pode ir lá no mundo e falar sobre a nossa ética em geral. Mas esse não é o objetivo. Por quê? Porque é um erro, gente. Você acha que está pregando o evangelho, você só está falando de costume. Você está tentando convencer o outro a viver a vida do evangelho. Sem a fé, sem nascer de novo. Sabe o que isso é? Impossível. Impossível. E às vezes a gente se prende nessa bolha cristã, evangélica, e a gente vira, quer evangelizar, chega no carro e fala assim: você fez o seu devocional hoje? Que pergunta é essa para alguém que nunca creu? De devocional? Não, mas você falou com Deus hoje? É um discurso viciado, entendeu? Para dentro. Você pode chegar em alguém lá embaixo e perguntar: você fez devocional hoje? Você leu a Bíblia? Você não vai chegar em alguém na rua e fazer esse tipo de questão. Por quê? Porque a questão é: eu preciso fazer a pessoa nascer. Não fazer, né? Mas eu preciso pregar o evangelho, a pessoa precisa nascer de novo. Agora, dentro da igreja, você pode falar sobre costumes. Faz sentido no grupo de jovens você sentar e falar assim: ó, gente, por que não pode relações sexuais no namoro? Entendeu? Dentro da igreja, aí faz muito mais sentido você falar de costumes. Beleza? Pode avançar. Então, um pouco polêmico, gente, mas eu vou tentar ser rápido e perdoe. Da mesma forma, se você entende que a fé bíblica se relaciona de alguma forma com algum posicionamento político, tome cuidado para que você não se torne o quê? Um apologista político. Ao invés de ser um apologista da fé cristã. Então eu trouxe esse livro aqui, o de cima. Esse cara aqui está fazendo, sabe o que é isso? Ó, marxismo desmascarado. É uma apologia política. 100%. O Mises não é cristão. Ele é economista. Não é uma obra, um tratado de economia. Ele está aqui no alto nível. Está, e ele é fonte para os outros. Tá? Então ele não é crente, não é para o meio cristão. Mas ele está falando de política, economia. Marxismo desmascarado. Ele é um apologista cristão. De todas as barreiras que eu coloquei aqui, alguma delas é só sobre marxismo? Não. Mas o discurso político entra tão forte dentro da igreja que de repente a preocupação maior, vou até falar baixo, a preocupação maior. Não que eu acho que tem alguém aqui, tá, gente? Mas é só porque eu realmente não sei, eu não sou daqui, eu não quero problema com ninguém. Mas as pessoas acham que o maior problema da igreja é comunismo. O maior problema do mundo é comunismo. O maior problema do mundo é comunismo? São os globalistas? Não. O maior problema do mundo é o pecado. Não é econômico e nem político. É espiritual. O maior problema do mundo é espiritual, não é político. E eu acho que assim, a cada 4 anos a igreja enfrenta a sua maior tentação. Vai para o deserto ser tentado pelo diabo e aceita todos os convites. A cada 4 anos. Enfim, né? E aí vem uma série de apologistas políticos para dentro da igreja e a igreja se perde. Entendeu? Eu prometi que eu não vou citar nomes aqui. Ai, política. Não, eu só tô falando. Não, gente, eu tô falando de perigos e erros, ok? Perigos e erros. Eu não tô falando de como que a igreja tem que se portar na política, no que a igreja tem que crer, nem votar. Não estou falando disso. Mas eu estou falando que, olha, são erros de apologética e erros de evangelismo. Acontece. Eu não vou citar nomes, eu vou citar um nome só, tá bom? Vou citar um nome só, mas rápido, vocês vão ver o quão pequeno é o nome. Olavismo. Tudo que diz. Eu amei. Então, assim, eu posso explicar depois, mas esse movimento olavismo, que é tipicamente apologético,
Eu acho, minha avaliação, tá? Opinião pessoal. Perigo para a fé cristã evangélica, ponto final. É o que eu acho. Discorda? A gente conversa depois, não tem problema. Minha opinião pessoal, tá bom? Só vou citar esse nome. É isso. Pode seguir aí pra mim. Não, é que eu não quero problema pra ninguém. Se fosse da minha igreja, eu me desculpo, enfim. Então, precisa. Onde eu escrevi isso? Precisa ficar claro que a apologética cristã, esse e o próximo slide é a mesma coisa. Deve ser feita, isso aqui é o terceiro ponto, tá? Deve ser feita em defesa da fé cristã. Quando você está argumentando, você tem que estar defendendo a fé cristã, não em defesa de qualquer opinião particular. Quando você está fazendo a defesa, quando você está na apologética, você tem que ter certeza de que você está defendendo a fé cristã e não a sua opinião. Não o que você acha, se você quer ser um apologeta cristão. Isso é muito importante, porque seus ouvintes não podem confundir o que é fé bíblica com a sua opinião sobre qualquer assunto. Isso também te obriga a conhecer exatamente qual é a fé bíblica para não causar uma confusão nos seus ouvintes. Então, assim, gente, esquece política, esquece essas coisas agora. Só para falar sobre doutrina, mais fácil. Só para falar sobre doutrina. Você está perdido nos seus achismos? Você lê a Bíblia e não lê mais nada, e você está com um monte de crença desorganizada? Cuidado para você não simplesmente chegar e falar assim, não, eu acho que depois de Adão e Eva, Deus criou mais gente. Porque no capítulo 2, 3, os filhos deles estão se casando. Eu acho. Então vê, tá? Só estou falando aqui assim, cuidado para você não confundir a sua opinião. Você se submeter. É mais fácil você sentar e ler um livro por zelo, ok? É uma questão de zelo, para você não sair falando qualquer coisa. Mas é um compromisso de você estudar e se preparar. Pode ir. Aí eu trouxe essa afirmação, não tirei o que eu acabei de falar, é basicamente isso que o C.S. Lewis está falando, né? Nesse mesmo livro. Então devemos defender o cristianismo em si, né? E ele fala, a fé pregada pelos apóstolos, confirmada pelos mártires, os pais da fé lá que eu falei, expressa nos credos, exposta pelos pais. Ela deve ser claramente distinguida daquilo que qualquer um de nós talvez pense sobre Deus e o homem de maneira geral, né? Nós defendemos o cristianismo e não a minha religião. Quando mencionamos nossas opiniões pessoais, devemos sempre deixar muito claro a diferença entre elas e a fé em si. Beleza? Não é... Porque a gente não é individualista, né? Não é a minha micro-religião. Nós fazemos parte de uma fé compartilhada e historicamente estruturada. Pode seguir. Por fim, né? 2 grandes erros atrapalham a defesa da fé cristã. O primeiro é debater pela simples satisfação de estar certo ou vencer debates. Isso é um erro. É uma postura do apologeta. Ele não está preocupado com a vida do seu interlocutor, mal está preocupado com a verdade. Né? Na Grécia tinham os sofistas. Os sofistas não estavam preocupados no que é verdade. Eles estavam preocupados em convencer. Em 2 debates sobre o mesmo assunto, ele pode falar coisas contraditórias. Porque para ele o mais importante é vencer o debate. Então a gente não pode ter essa postura. Simplesmente a satisfação de estar certo e vencer o debate, né? De forma orgulhosa. De forma orgulhosa, o objetivo dessas pessoas é usar a plausibilidade da fé para sair por cima dos outros. Ok? Tem gente na internet que faz isso. Você não está achando isso aí. Pode seguir. Em segundo lugar, está a perfeita defesa da fé, ou seja, a pessoa falou tudo certinho, mas que não resulta em evangelismo, né? Devemos sempre defender a fé cristã, mas lembre-se que o objetivo final é alcançar para Jesus. Beleza? Claro, se você estiver escrevendo uma revista, uma publicação, se for o seu TCC, se for o seu mestrado, você não vai terminar no evangelho. Então a natureza, mas na conversa no dia a dia, você tenta terminar sempre no evangelho. Pode seguir. Então, a gente está terminando. Só terminar com uma afirmação, né? Qual é a postura correta
na apologética? Qual é a postura correta? Nossa postura na apologética deve ser semelhante à de Cristo. E exalar o fruto do Espírito. Então, se vocês imaginam apologética, se eu imagino argumentando, e você não é capaz de expressar isso, talvez não seja a hora de você se colocar à disposição. Então, amor, alegria, paz, paciência. Se você está lá discutindo e você está tão consternado e sem paciência, está quase dando uma na cara do sujeito, né? E às vezes a pessoa vai discordar, não vai ser razoável, vai zoar da sua cara. Aqui, ó, paciência, amabilidade, bondade. Por que bondade? Porque às vezes você quer argumentar sobre o mal com uma pessoa que está sofrendo angustiadamente. A bondade aqui, de repente, vai ser ficar calado. Vai ser ficar calado. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, às vezes você quer, que eu falei, né? Você quer dar um tapa na cara da pessoa, você quer falar, não vai. Deixa quieto. E pode ir para terminar. Não tem mais um. Então, para terminar, a gente pode ter uns 10 minutinhos, né? Sobre dúvidas, se vocês tiverem, recomendações. Só para começar as recomendações, né? Então, por onde começar? Essa literatura que eu falei, tá? Você pesquisa as editoras cristãs, sempre vai ter uma aba de apologética. Cultura Cristã, Ultimato, Vida Nova, Editora Vida, tem um da Editora Vida que eu não lembro. Isso. Teologia sistemática. Tem um do Sproul, R.C. Sproul, que é excelente. Se você quer você me fala o quanto que você já sabe, eu vou te ajudar a encontrar. Na escola eu fiz isso, né? Mas se você já sabe disso, tá, os aqui do nosso livro, se você nunca leu nada em teologia, eu te recomendo esse, enfim. Dos brasileiros, né? Eu só para reforçar, né? O Guilherme de Carvalho, pesquisa esse nome. Ele tem uma série de palestras, pregações. Ele está numa série de pregações na Igreja Esperança dele, só sobre gênero, sexualidade e sociedade. E assim, não é uma pregação comum, tá? Parece muito mais uma palestra. Mas lá ele está falando sobre identidade de gênero. Ele está trazendo temas avançados para o Brasil que ninguém mais trouxe, como revolução afetiva. Vou falar naquele texto. Ele fala, então, de como que o mundo trata a questão do gênero, qual é a ética sexual do mundo. Assim, de verdade, ele está fazendo um trabalho. O Pedro Dulce também é excelente. São teólogos públicos, né? Então eles vão tratar desses temas mais gerais. Com certeza vai ter um pastor, algum teólogo que melhor fala para você sobre as doutrinas. Se for Luciano Subirá ou se for o Nicodemos, perfeito, mas se dedica, você precisa conhecer a sua fé. Agora, sobre a universidade, né? Eu só quero terminar recomendando a ABC2. O que é a ABC2? Nossa, já que você recomenda a sua. Posso recomendar a minha escola? Eu tenho uma escola de teologia, né? É uma coisa pequena, né? Mas para me ajudar a permanecer na atividade teológica e tudo mais. E eu estou ensinando justamente as doutrinas, né? São 40 aulas, já foram 2. Mas enfim, é isso. Mas a ABC2, né? O que é esse nome? É a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. É um grupo recente, né? Tem poucos anos, uns 5, 6. E eles atuam, e eles tentam fazer aqui, ó, o alto nível de apologética. Então eles estão dentro da academia. Não é alguém que saiu da academia, está escrevendo o que acha sobre o mundo. É alguém que está na academia, em programas de grupo de estudo, iniciação científica, grupos de mestrado, grupos de doutorado. Então, você estuda o que mesmo? Nutrição. Tá, nutrição não sei se mas vai ter de biologia, vai ter os grupos de humanidades, de literatura, de filosofia, tem com certeza, e de psicologia. E aí, nesses grupos, tem artigos, eu estou para ler um, né, para terminar aquele texto lá, estou escrevendo, eu estou fazendo uma apologética, né, sobre psicologia e cristianismo, mas dentro da igreja. E então, eles têm um blog, eles publicaram um texto gigantesco, assim. Então, tem fonte, entendeu? Tem fonte, tem como se capacitar. Tem os grupos de estudo, eles têm alguns cursos livres e tudo mais, que com certeza vai te ajudar. Tá bom? O importante é que hoje nós estamos em um bom momento.
Se fossem 10 anos atrás, a gente não poderia falar a mesma coisa. O cristão, na universidade, o lugar dele é fora, né? Tanto a igreja não quer mudar para a universidade, quanto a universidade não quer o cristão. Então a gente está em um bom momento e glória a Deus por isso. Então, por favor, se alguém tiver dúvida ou pedir alguma recomendação. Se for política, eu... Não, uma dúvida que eu estava sobre a questão que você falou que tem que terminar o ensino do evangelho. Sei lá, fiquei na dúvida, como eu posso saber em que momento eu comecei a mostrar o evangelho de escola, vocês estão falando? Não sei se parece óbvio, mas não sei, estou na dúvida. Se tem algumas conversas que eu tive, se acabou sendo só apologética ou se pregou o evangelho. Cara, por exemplo, que eu sei que você tem um amigo que você conversa sobre isso. É uma pessoa que você vai ver várias vezes, né? Então, de repente, uma conversa foi mais apologética, mas a outra foi mais evangelística. Você pode trabalhar, uma pessoa que você vê várias vezes, você pode trabalhar isso, entendeu? Amigos e tudo mais, parentes. Eu vou começar a desconstruir barreiras e criar possibilidade, eu vou terminar pregando o evangelho. Mas isso é uma questão de compromisso seu, entendeu? Agora, eu acho que pessoalmente, você vai, na hora que você está lá conversando, você vai perguntar: eu estou falando a mente ou o coração? Entendeu? Sim. E eu acho que essa questão vai dizer para onde é que você está mirando, entendeu? E cara, nada supera falar explicitamente sobre Jesus. Explicitamente sobre Jesus é pregar o evangelho. Então, eu acho que sim. Eu vejo que você quando é um amigo não cristão, principalmente, né? Aí sempre que tem algum assunto assim, né? A gente pode ter algum assunto, sei lá, moral, mais profundo, mais sobre a vida, sobre o mundo, sobre qualquer coisa. Aí eu começo a construir, né? Eu acredito e tal, e aí no fim você pode levar para o lado de falar, tá? E aí então, eu deixo mal, coisa, e eu sou lá. Só que um amigo não cristão, ele sempre fala que não vai falar, tá? Não, acaba aí. Sim. Então, mas é porque a apologética não vai transformar os corações. E nem o evangelismo, né? A gente vai pregar o evangelho e quem vai transformar o coração da pessoa é Deus. Tem gente, né? Você vai pregar o evangelho várias vezes, não vai se converter. Mas por quê? Quem vai transformar, quem vai fazer nascer de novo é Deus. E aí mas aí a gente faz a outra parte na oração, ok? Às vezes a gente está lá na discussão, no pregar, e a gente não ora. Vamos orar, né? Vamos fazer a parte do secreto que vai deixar nas mãos de Deus, né? Tem essa parte também. Isso é muito bom, né? Porque senão Deus teria criado uma universidade, não uma igreja. Isso. Porque no final, Deus não está reunindo um grupo de intelectuais para propagar sua mensagem intelectualizada para o mundo. E é por isso que, até na parte que você falou do intelectualismo, eu acho que a igreja tem uma resposta a esse elitismo que existe dentro do movimento intelectual, e que a sociedade coloca: se você é uma pessoa intelectual, naturalmente eu sou mais elevado que você. E Lutero vai dizer, né, que um camponês com a Bíblia tem mais autoridade que o Papa sem a Bíblia para apoiá-lo. Então é muito revolucionário isso, assim, como a fé cristã é um convite ao conhecimento, ela é um convite ao estudo. E a gente foi deixando isso se esvaziar. E graças a Deus por uma juventude, a gente realmente vive um momento privilegiado. Quando você estava falando isso, eu estava pensando qual que é o cristianismo que nós estamos construindo para os meus filhos. Isso. Que eles tenham uma universidade mais tranquila que eu peguei. Eu fiz jornalismo. A gente tem que lutar agora. Exatamente. Nós estamos construindo esse local para eles. E acho que uma coisa também a gente não pode ter medo das questões atuais que sabe, surgem. Elas não são um ataque à fé cristã. Isso que você falou abriu minha mente, assim, elas são um convite para o amadurecer dessa fé cristã. Então a questão da sexualidade, glória a Deus que o mundo está nos desafiando para isso, porque precisava ser falado sobre. A André Vargas tem uma frase que é brilhante, que a heterossexualidade esconde uma multidão de pecados. A gente não falava na raiz, na profundidade que a sexualidade envolve. A sexualidade é uma parte muito importante do ser humano, né? E a gente não falava muito disso na fé cristã. Então, assim, a sociedade está pervertendo muita discussão, mas nos provoca em fundo uma questão muito importante. O feminismo também. Exato. O feminismo é cristão? Não é cristão. Mas assim, se o mundo teve que se levantar para fazer avanços morais que a igreja não conseguiu, então foi o feminismo que levantou para falar sobre a violência doméstica. Não foi a igreja. Isso nos humilha.
Entende? Nos humilha. Então, aí que tá, para ajudar o pessoal que tem amigos feministas, né? Lembra do ponto de contato. A Natália falou disso lá na Missiologia. Ponto de contato. Vamos encontrar um ponto de contato? Eu concordo com os avanços que você deu. Sim. Cara, você estabeleceu uma ponte aí de diálogo que você vai poder continuar conversando com a pessoa. Porque aí a igreja vem e transforma isso num monstro. É melhor parar de gravar, pode? Comunismo. Era melhor eu parar de gravar. O comunismo faz uma crítica ao capitalismo. Eu tenho